Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os possíveis recomeços de Doctor Who que poderiam ter acontecido e talvez nem mesmo ter levado a série adiante, porque poderiam ter sido grandes fracassos de recomeços da série. Voltando no tempo, a gente sabe que quem trouxe Doctor Who de volta em 2005 foi o Russell T Davies, e o que ele fez foi continuar a série. Ele continuou de onde parou, ele continuou toda a mitologia e aos poucos foi reintroduzindo tudo que a gente conhece sobre Doctor Who novamente. Então a gente viu o Rassilon, a gente viu toda essa gente, Senhores do Tempo, toda aquela coisa, teve a Guerra do Tempo, mas era uma continuação. Tudo que aconteceu na era do Russell T Davies apenas continuou a série, com as mesmas ideias, a Companion, os monstros, enfim, tudo como sempre foi, mas num estilo mais moderno para o início dos anos 2000. Só que o que poderia ter acontecido seria muito diferente, porque quando o Russell T Davies decidiu trazer a série de volta, outros escritores também eventualmente trouxeram ideias de como poderiam ser a volta de Doctor Who baseado no que eles tinham na cabecinha deles. E o primeiro eu tenho aqui anotado, porque é impossível decorar todos esses nomes e todas essas coisas, foi o David Friedman. O David Friedman fez, numa época longínqua de Doctor Who, quando o Doctor Who estava em pausa, uma websérie, uma coisa assim, chamada Ministro da Chance, ou Minister of Chance. E o que era a ideia dele para trazer Doctor Who de volta? Ele queria recriar Doctor Who através de um olhar mais fantasioso. Só que no lugar de trazer Doctor Who de volta como Russell T Davies fez, ele ignoraria toda a era do Oitavo Doutor, ele não ia considerar o Oitavo Doutor, o Doutor mesmo não seria o Doutor, estaria morto, e quem substituiria o Doutor era um tal de Senhor do Tempo chamado Ministro da Chance, ou Minister of Chance, como era chamado. Então esse cara teria trazido o Doctor Who dessa forma, ou seja, não seria necessariamente um Doctor Who, seria mais um spin-off de Doctor Who, recriando uma história completamente oposta do que deveria ser a série. Então, a gente pode imaginar assim, seria uma continuação de Doctor Who, mas com outros personagens, com uma outra história que não tem nada a ver com o que a gente conhece hoje e com o que também o pessoal conhecia durante a série clássica. Aí o próximo a gente pouco sabe necessariamente como seria. Nesse primeiro a gente sabia mais ou menos o que ele pretendia fazer. Nesse próximo, o nome do cara que decidiu dar essa ideia é o Matthew Graham, e a ideia dele seria que Doctor Who voltasse então com um estilo mais gótico. O que isso significa eu não faço ideia, mas depois a gente vê que esse mesmo cara, esse mesmo escritor, escreveu também os episódios Rebel Flash e The Almost People, lá da 6ª temporada de Doctor Who, e aqueles episódios têm um tom bem sombrio, bem estranho, é daquele pessoal, daqueles clones que são feitos de pele, aquela coisa toda, e é um episódio extremamente sombrio e num estilo bem gótico mesmo, num estilo bem que a gente pode ter uma ideia de como seria Doctor Who se esse cara tivesse no papel. Se isso seria bom ou não, eu não faço ideia, mas era o que ele queria fazer. Esse é um grupo de pessoas que iria trazer Doctor Who de volta. E aqui a gente tem Mark Gatiss, Clayton Hickman e Gareth Roberts. A gente vê esse pessoal trabalhando em Doctor Who até recentemente. O Mark Gatiss e o Gareth Roberts trabalharam em Doctor Who, escreveram episódios, e o Clayton Hickman, assim como o Gareth Roberts, trabalharam também em Sarah Jane Adventures. Então é um grupo de pessoas que já tinha envolvimento com Doctor Who, já conhecia a série. A gente vê eles escrevendo episódios depois também. A volta de Doctor Who, baseado na ideia deles, não seria uma continuação como foi a do Russell T Davies. Seria, na verdade, uma recriação. Eles iniciariam Doctor Who do zero. Só que o conceito deles não era aquela mesma coisa de 1963, quando o primeiro doutor estava lá escondido naquela
naquele entulho lá, e ele não queria que as pessoas soubessem quem ele era. Esse recomeço de Doctor Who seria mais baseado num misterioso homem, até aí tudo bem, que ficava numa lojinha de antiguidades. Ela é até parecida com a ideia de 63, desse homem misterioso, e aí ele tá num lugar meio restrito assim, meio escondido, que não quer que conheçam ele, mas era um outro viés. E aí fica a pergunta minha para você: o que você acha que aconteceria se qualquer uma dessas ideias tivesse continuado? Você acha que Doctor Who seria sucesso até hoje? Porque a gente sabe que a era do Russell T Davies deu muito certo, até por isso que a série continua viva até hoje, e também quando na era do Russell T Davies a série foi lançada ao mundo como um sucesso tremendo, assim, e depois na era do Moffat também, e ela continua sendo um sucesso grandioso. O que seria de Doctor Who se essas outras ideias tivessem ido ao ar? Não sei, fica a pergunta, você pode dizer nos comentários aí. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau, tchau.